Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Natália Guilhem e o projeto que me foi direcionado para análise e discussão hoje foi o da atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio durante a administração Trump. Então, para começar, primeiramente eu queria parabenizar a minha colega, autora do tema, porque eu achei o tema muito interessante, achei que foi uma boa proposta para essa matéria. Eu já fiz alguns trabalhos sobre a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio, assim como acredito que boa parte aqui dos meus colegas já deve ter estudado o tema em algum momento, mas eu nunca me aprofundei sobre a crise humanitária no Iêmen. Então, lendo aqui o projeto de pesquisa, eu até fiquei curiosa para saber um pouco mais e acabei até pesquisando sobre o tema na internet para entender melhor sobre a relevância e os temas que o projeto trouxe para a gente. Então, acho que para começar, eu notei que o trabalho atendeu todas as estruturas exigidas nesse primeiro momento. Então, nós temos a apresentação, a justificativa e a revisão de literatura. Logo em seguida, temos o problema e a pergunta de pesquisa, a metodologia, o roteiro de trabalho e, por fim, as referências bibliográficas. Então, tudo que foi exigido previamente para a gente continha nesse projeto de pesquisa. Então, falando um pouco mais especificamente sobre a primeira parte do trabalho, que é a apresentação do tema e revisão de literatura, eu achei que ficou bem claro qual a proposta. Então, aqui nós temos um projeto que se propõe a analisar a relação dos Estados Unidos e da China durante a administração Trump em, e em qual medida as políticas externas desses dois países impactam nos conflitos regionais. Então, pela complexidade geopolítica que tem o Oriente Médio, analisar os conflitos em geral analisar os conflitos que são impactados pelas políticas externas de potências como os Estados Unidos e China se tornaria uma análise muito ampla e muito difícil de ser concluída. Então, a proposta desse trabalho é estudar como as ações dos Estados Unidos e da China impactam mais especificamente na crise humanitária do Iêmen. Então, já nesse primeiro momento da apresentação, a minha colega deixa clara a importância do estudo desse tema, justamente porque a crise humanitária do Iêmen é classificada pela ONU como a maior crise humanitária do mundo. Uma coisa que eu não sabia é que ela era classificada como a maior crise antes de pesquisar um pouquinho aqui sobre o tema para fazer esse comentário hoje. Então, além disso, esse projeto terá como base as políticas externas das duas potências globais, dos Estados Unidos e da China, como eu mencionei anteriormente. Então, são políticas que afetam a maior parte do mundo. Então, acredito que fica bem claro que é um tema super relevante a ser estudado, principalmente no campo do estudo das relações internacionais. São sempre assuntos que aparecem nas matérias que a gente faz aqui durante o curso. Na revisão de literatura, minha colega deixou claro quais são os textos que ela vai ter como base para as análises. Então, por exemplo, ela terá as teorias desenvolvidas pelo Fred Halliday, um autor bem importante para os estudos das relações internacionais e que eu, pelo menos, já tive contato em outras matérias aqui do curso de BRI. Então, para essa primeira parte, ficou bem claro qual a proposta do trabalho, quais as teorias e os autores que ela vai utilizar para a pesquisa. Então, assim como a justificativa da relevância do tema, tudo ficou, acho que bem claro aí para a gente. Na apresentação do problema de pesquisa, o texto ficou bem sucinto, que é o tópico 2 aqui do projeto dela, mas acredito que é porque no momento da apresentação a justificativa do tema já ficou bem elucidada e qual era a intenção e os pontos a serem estudados. Então, por isso que o segundo texto ficou um pouco mais sucinto, porque já tinha sido esclarecido antes. Na metodologia, acredito que está bem coerente pela delimitação do tema, então o trabalho será de caráter exploratório, desenvolvido segundo a pesquisa epistemológica interpretativa. Então, para isso, a minha colega menciona que será utilizada a análise documental, na qual ela irá levantar as políticas estadunidenses e chinesas para com os países do Oriente Médio que estão mais envolvidos no problema em questão. Então, nesse caso, o Iêmen, o Irã e a Arábia Saudita. Então, achei bem coerente a estratégia que ela vai utilizar de acordo com o tema que ela escolheu. No sumário, a proposta dela é dividir o trabalho em 2 capítulos, além da introdução e das considerações finais. Então, o primeiro capítulo terá como objetivo uma breve análise histórica do Iêmen, e o segundo trará como tema o conflito tecnológico comercial entre os Estados Unidos e a China no âmbito do Oriente Médio. Então, em ambos esses capítulos que eu mencionei agora, aparentemente teremos um breve recorte histórico, tanto da guerra civil no Iêmen, quanto da atuação histórica dos Estados Unidos no Oriente Médio.
Só não ficou tão claro para mim se teremos também um recorte histórico que traga a atuação da China no Oriente Médio nos últimos anos, ou se vai ser algo mais focado apenas nas políticas chinesas mais recentes no território. E nesse segundo capítulo, também elas propõem a trazer as consequências desse jogo de poder entre China e Estados Unidos para a crise humanitária no Iêmen. Então, acho que esse vai ser o ponto principal de todo o trabalho, fazer essa relação entre as políticas e a crise humanitária no Iêmen. E para finalizar, eu acho que, na minha opinião, o projeto dele está bem coeso, o tema é super relevante e acredito que bem interessante também de ser estudado. E ele vai trazer uma reflexão importante, uma vez que a gente tem sempre que pensar que, às vezes, um problema e conflito muito específico, como é o caso do Iêmen, pode ter por trás disputas de poder entre grandes potências, o que a gente via que era muito comum na época da Guerra Fria, por exemplo, na invasão do Afeganistão em 79, a gente tinha ali por trás uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que acabou impactando nas políticas internas do Afeganistão e que tem consequências até hoje. Então, o que a gente está observando atualmente são esses conflitos tecnológicos e comerciais entre Estados Unidos e China que estão impactando em outros países, né? Então, para finalizar, eu não identifiquei nenhum erro de estrutura ou de coerência no trabalho e acredito que o projeto atende a todos os requisitos propostos pela professora anteriormente. Então, gostaria de parabenizar de novo a minha colega e eu encerro por aqui.